Sejam todos muito bem-vindos, vocês que já são da casa, vocês que vieram hoje nos visitar. E eu sei que vocês vieram para adorar a Deus e vieram também para receber do céu uma porção da palavra. Hoje eu quero ministrar a palavra do Senhor, que está em 1 Reis, capítulo 20. E essa palavra vai ser poderosa e vai dar uma direção para a tua vida, amém? Abra, por favor, comigo a sua Bíblia em 1 Reis 20, versículo 43, e depois nós vamos entrar em 1 Reis 21. Amém? Aleluia. Doce presença do Senhor já está aqui nessa casa, amém, amados? Aleluia. 1 Reis 20, 43. Então o rei de Israel se dirigiu à sua casa, aborrecido e indignado, e chegou a Samaria. Quem reinava Israel nesse tempo? O famoso Acabe, o infame Acabe. A Bíblia diz que ele foi o pior de todos os reis. Fez pior do que todos os reis antes dele. Olha o que diz 1 Reis 16:30. Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, Acabe foi mais longe e tomou para si Jezabel, filha do rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou, e levantou um altar a Baal e um templo de Baal, dentro do templo de Baal, onde ele tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste para a deusa Azerá, de maneira que cometeu mais abominações contra Deus, o Deus de Israel, do que todos os deuses que vieram antes dele. Ele não só permitiu a adoração mista, mas Acabe construiu templos e levantou altares a outros deuses. Ele, que conhecia o Deus de Israel, permitiu a adoração mista, construiu altares e construiu templos, para que pudesse ser permitido em Israel uma adoração mista. E aí a palavra vai dizer: andou nos pecados de Jeroboão, que se tornou um padrão para descrever os reis maus. É como se você falasse hoje: vai ali um filisteu. Porque crente não xinga, certo, irmãos? Crente não xinga. Nós daremos conta de todas as palavras um dia que saem da nossa boca. Então, qual é o xingamento de crente? Lá vai um filisteu, um incircunciso. O que mais que crente fala para não falar coisa pior? O que mais? Lá vai um abençoado. O que mais, gente? Lá vai um endemoniado, soltou o pastor. Lá vai uma filha de Jezabel, disse o Mateus. Lá, entende? Então, aí por diante, então, crente não xinga, mas crente tem essas falas. E a Bíblia, eu falo que foi quem nos ensinou a fazer isso, irmão. A gente dá nome aos abençoados. Por quê? E andou nos pecados de Jeroboão, que se tornou um padrão para descrever pessoas ou reis mas gente ruim, gente que não queria Deus, gente que estava determinado em andar por caminhos ruins, caminhos estranhos. Eu acabei de falar para você que você não tem liberdade mais para xingar, amém? Se quiser, você vai soltar aí um incircunciso, um filho do filisteu, mas em nome de Jesus, preste conta só dessas palavras. Porque a Bíblia dá esse nome e usa essa expressão para pessoas que seguiram em caminhos errados. Porque Jeroboão construiu altares, tanto em Betel quanto em Dan. Construiu altares, ele fez bezerros de ouro, foi ele quem levou o povo ao pecado. Ele construiu altares em lugares não autorizados, ele nomeou sacerdotes que não eram levitas, ele desviou deliberadamente o povo da lei do Senhor. E fazer alguém pecar tem um peso e uma cobrança que não vem de seres humanos, mas vem do próprio Deus. Fala assim para o teu irmão: fazer alguém pecar tem um peso de cobrança que vem do próprio Deus. E por que é importante nós sabermos disso? Porque hoje em dia já não existe mais lei na terra. Que isso, pastora? Que absurdo é esse, pastora? Eu não sei vocês, mas alguém ouviu falar de um tal de um Daniel aí, esse verão? Daniel, como é o nome dele, gente? É Daniel Senecal. Alguém ouviu falar desse Daniel Senecal?
Não, ninguém ouviu falar. Por quê? Porque os notícias não estão mais interessadas em falar de injustiça. A verdade é que a lei na terra, principalmente no nosso Canadá, ela está em declínio. Esse homem estrupou uma criança de 4 anos de idade. Ele, que ela chamava de tio, morava do lado da casa dela. E já era a segunda vez que ele cometia essa infração. Ele já tinha feito contra um menino de 14 anos. Depois de 18 meses preso, ele foi solto, liberado para a sociedade. E agora ele faz essa aberração, essa abominação contra uma menina de 4 anos de idade. Alguém ouviu falar disso? Não. Não, a gente não ouve falar. Por quê? Porque já não existe justiça na terra. Essa é a verdade. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas não querem mais fazer justiça. Não é popular fazer justiça. É normal para o nosso governo enviar 340 milhões. E agora dizer que vai enviar, talvez, se houver necessidade, até os nossos filhos para lutarem em Gaza. Alguém ouviu falar disso? Também não. Alguém ouviu falar de 40 tiros em Hamilton? Também não. Porque já não há justiça na terra. Mas eu vim falar de uma justiça que, quando aplicada, irmãos, não há quem escape das mãos do nosso Deus. Eu vim falar sobre nós não negociarmos o inegociável. Nós estamos vivendo dias em que está muito fácil você negociar. Ah, depende. Não é assim, pastora? Depende. Não. A palavra do crente tem que ser sim, sim? Não. O que passa disso procede do maligno. É dia de nós não negociarmos aquilo que é inegociável. E esse homem começou a negociar aquilo que Deus considera inegociável. Desvio deliberado da lei de Deus e fez pessoas pecar. Jesus vai falar acerca do pecado e de quem causa alguém cair. Ele vai chamar de pedra de tropeço. Em Mateus 18:8, Jesus vai falar: e se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que esse colocasse uma grande pedra de moinho e fosse pendurado no seu pescoço e fosse lançado no mar. É melhor que ele morra do que cause alguém a pecar. Já notaram que às vezes a gente não pensa 2 vezes antes de levar alguém ao pecado? Às vezes é uma palavra que a gente libera. Às vezes é uma conversa que a gente libera e a gente instiga o outro a começar a conversar e daqui a pouquinho aquilo ali virou uma fofoca. Parece ser tão simples, mas não. A palavra diz, é melhor que você coloque uma pedra de moinho no pescoço e se lance no mar do que fazer um dos meus pequeninos pecar. Vou usar um exemplo muito básico e simples. Meu filho Davi, mais velho, hoje ele já tem 27 anos, já é casado, graças a Deus há 4 anos. Mas quando ele tinha 18 anos de idade, Max e eu sempre gostamos dos primeiros bancos. E ele sempre gostou de ficar umas 3 ou 4 fileiras atrás de nós. E um dia, ele nos assustou indo para frente. Você lembra disso, amor? Não lembra? E ele está lembrando, sim, ele está rindo porque está lembrando. Foi para o nosso lado e eu perguntei discretamente para ele: filho, o que aconteceu? Ele: mãe, está impossível cultuar ali onde eu estou. Aí eu discretamente olhei para ver o que estava impedindo meu filho de cultuar dentro da igreja. A irmã realmente tinha tornado impossível o culto dos nossos irmãos. Notam que às vezes é coisa muito pequena? Mas antes de você sair de casa, você precisa dar uma olhada em você mesmo. Falar assim, eu estou indo para a igreja para quê? Para cultuar a Deus ou para ser pedra de tropeço na vida de alguém? São coisas pequenas e são coisas simples. Mas pode ser que nós não estejamos sendo bênção na vida de alguém, e sim pedra de tropeço. Cutuca o teu irmão, seja bênção. Eu gosto disso, irmão, eu gosto disso. Eu gosto disso. Mexer com a gente, sabe por quê? Porque a gente precisa pensar. Nós precisamos pensar, e Jesus falou acerca de nós sermos tropeço na vida de alguém. Acabe se tornou um grande tropeço na vida do seu povo. Aquele que Deus tinha chamado para ser bênção, agora tinha se tornado uma pedra de tropeço. Estou usando exemplos muito simples, muito básicos. Mas a verdade é que se nós não tivermos cuidado, nós podemos facilmente nos tornar essa pedra de tropeço. Muito cuidado para que você seja bênção e não tropeço. Acabe estava só aumentando a sua lista de tenebrosos
pecados, fez o povo se afastar de Deus. E o que era pior, ele se cercou de pessoas que estavam o fazendo cada vez mais se aprofundar no pecado. Foi tomar Jezabel e se casou com uma mulher que era ímpia, que era má, que era tenebrosa. O pior exemplo, o mais conhecido pelo menos da Bíblia, no quesito de mulher terrível, de mulher que não teme a Deus, de mulher que se levanta contra o povo de Deus, de perseguidora do povo de Deus, de autoritarismo. Irmãos, quando eu vejo uma mulher autoritária, eu já começo a pedir misericórdia de Deus para a vida dela. Pai, faz ela enxergar. Esse autoritarismo está a levando para um caminho de morte. Irmãos, isso não existe. Essa mulher mandava na sua casa, ela mandava e desmandava, ela dava ordens ao marido. Sabe aquele famoso ditado que eu já ouvi muitas mulheres falando por aí? Ele é o cabeça, mas eu sou o pescoço. Repreende, marido, em nome de Jesus. Tem conversa, tem companheirismo. E juntos vocês caminham para um caminho de glória a Deus. Está muito popular hoje, está muito popular e é tudo levado na brincadeira, mas na verdade não é, não é. Vocês notam como o diabo lança as coisas e vai chegando sutilmente, parece não haver mal nenhum nisso, mas é semente do mal sendo plantada no nosso meio e nós, povo de Deus, não aceitamos. Irmão, se tem uma mulher que prega contra o feminismo e autoritarismo de mulher, sou eu, e elas sabem disso. Vocês sabiam que tem mulher aqui que não gosta de vir para o culto de mulheres? Sabia, marido, que ela quando fica em casa, na verdade, não é porque ela está cansada ou não está com vontade de vir para o culto, é porque ela sabe que aqui ela vai ser instruída, corrigida, e ela vai voltar para casa melhor. Diga amém, irmão. Diga, vou mandar ela, pastora. Pois bem, Acabe voltou para casa agora aborrecido, porque o primeiro versículo que nós lemos, porque ele ouviu uma palavra que ele não gostou. O reizinho, tadinho, mimado, ouviu uma palavra que ele não gostou. Pasmem. Quem foi que falou com Acabe? Pergunta para o teu irmão, quem foi que falou com ele? Foi Deus, irmão. Deus usou o profeta para falar com Acabe e ele ouviu uma palavra que ele não gostou. Quanta incoerência. A gente ouve algo de Deus, pastor Ricardo, já pensou? E não gosta do que está ouvindo da parte de Deus. A gente está pregando aqui às vezes, eu sei que isso acontece também com os outros pastores, e a gente ouve, às vezes o desconforto é tão grande que as pessoas se levantam e vão embora. Mas, irmão, não estou pregando de mim, como o apóstolo Paulo falava, não estou pregando ideias próprias. Estou pregando a palavra de Deus. Nós não estamos pregando palavras próprias aqui, a gente está pregando a palavra de Deus. Amém, pastor? Alguém comigo? Entende, irmãos? E às vezes as pessoas sentem um desconforto, mas quem dera que esse desconforto fizesse o seguinte: Senhor, me perdoa. Realmente, eu me sinto assim muitas vezes. Realmente a palavra está vindo e eu sinto um desconforto ao ponto de querer me levantar e ir embora. Mas esse confronto, Senhor, eu sei que é para o meu bem. Eu sei que é para me construir. Eu sei que é para me levar de volta para um caminho de vida. Eu estava indo por um caminho de morte. E o Senhor está me trazendo de volta para um caminho de vida. Mas não, Acabe não, ficou aborrecido e voltou para casa chateado. E sucedeu que, agora nós vamos para o capítulo 21. Capítulo 21, versículos 1 ao 7. Depois disso o quê? Depois que ele ouviu a palavra de Deus que ele não gostou. Agora vem mais uma palavra, que novamente quem anda longe de Deus não aceita não. Quem está longe de Deus tem dificuldade em ser corrigido, tem dificuldade em aceitar um não. É uma clara característica para quem está longe de Deus. Não aceita correção e não aceita não. Depois disto, aconteceu o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria, que tinha em Jezreel. Acabe disse a Nabote: dê-me sua vinha, para que eu possa construir nela uma horta, pois ela está perto, bem ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei outra, melhor,
Se for do seu agrado, lhe darei o dinheiro pelo que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: que o Senhor me livre de dar a herança dos meus pais. Que o Senhor me livre de dar a herança dos meus pais. Então Acabe voltou para casa aborrecido e indignado com o que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado, quando disse: não lhe darei a herança dos meus pais. E se deitou na cama e voltou o rosto para a parede e não quis comer. Porém, Jezabel, a sua esposa, foi falar com ele e lhe perguntou: que é isso que você tem? Por que você está assim aborrecido e não quer comer nada? Ele respondeu: é porque falei com Nabote, o jezreelita, e eu lhe disse: dê-me a sua vinha por dinheiro, ou se preferir, lhe darei outra em troca. Porém, ele disse: não lhe darei a minha vinha. Então Jezabel, a esposa dele, lhe disse: você está governando Israel ou não? Levante-se, venha comer agora, alegre o seu coração, porque eu lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Falou o autoritarismo, falou quem não conhecia justiça, falou quem não conhecia Deus, falou quem não temia Deus, falou quem estava disposto a fazer qualquer coisa, desde que agradasse a sua casa. Dê-me sua vinha. E pode até parecer uma simples tentativa de transação imobiliária. Mas a transação imobiliária não era tão famosa assim no Antigo Testamento, porque as pessoas não tinham liberdade para vender essas terras. Parecia até ser algo razoável. O rei está me pedindo a minha vinha. O rei quer construir, quer plantar algo na minha vinha. O rei gostou do que está vendo. O rei está desejando aquilo que eu tenho. Uau, que honra! Pode ser que Nabote falasse: que honra! Sim, rei, vamos sentar. Podemos conversar sobre isso? Podemos tomar um café, rei? Entre, por favor, rei Acabe. Nabote não o convidou para entrar. Nabote não disse: eu vou pensar. Nabote não disse: rei, pelo preço certo. Eu conheço uma pessoa que falava assim: não, eu vendo tudo. Só não vendo mulher e os meninos, mas o resto, desde que seja só uma transação imobiliária. Amém? Amém? E o irmão estava falando: eu negocio tudo, menos aquilo que Deus me deu. Bom, o resto aqui vai ficar. Mas aquilo que Deus me confiou, eu não negocio. Acabe agora não contava com a firmeza de um homem que vivia por princípios. Eu acho que é isso que esse mundo não está contando hoje. Gente que vive por princípios. Eu creio que tem uma pessoa aí do teu lado que vive por princípios, que não negociará princípios. Uma pessoa que está determinada em falar: custe o que custar, venha o que vier. Eu não negocio aquilo que Deus me confiou. Aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos, eu vou apresentar de novo a Ele. Está aqui, Senhor. Tá, e eu multipliquei. Bom, quem quer dar fruto, dá fruto. Eu vou falar isso muitas vezes hoje, porque quem quer dar fruto, dá fruto. Não podemos viver dando excuses, desculpas. Quem quer dar fruto sempre vai dar fruto. Nabote não pensou duas vezes. A voz de Nabote não saiu trêmula. A voz dele foi firme e disse: Deus me livre de eu negociar aquilo que Deus me deu. Que Deus nos livre de estarmos negociando aquilo que Deus nos confiou. Que Deus nos livre de estarmos negociando os dons e talentos que Ele nos deu. Que Deus nos livre de estar negociando o tempo com os nossos filhos, o tempo com o cônjuge. Que Deus nos livre de negociar o tempo de culto. Que Deus nos livre de negociar aquilo que Deus nos deu. Nabote agora está falando: Deus me livre de te dar a herança que os meus pais me deram. Guarde-me o Senhor, e eu gosto dessa versão, guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança dos meus pais. Não houve tremedeira na voz, ele não falou: eu vou pensar, eu vou analisar. Quanto mesmo, ó rei, que tu queres me ofertar? A oferta do inferno não interessava a Nabote. E que assim seja na nossa casa. Que as ofertas do inferno não tenham interesse algum.
que nós não tenhamos interesse nas ofertas do inferno, porque são muitas, irmãos, são muitas. Está chegando sutilmente a gente negociar aquilo que é inegociável. Tempo de culto para mim, inegociável. Tempo com o Senhor, inegociável. Filhos na presença do Senhor, inegociável. Porque você não vai dar conta do que Deus deu para o teu irmão. Irmãos, por mais que nós sejamos uma só carne, eu não sofrerei no dia da prestação de conta, quando ela vier sobre o meu esposo. Somos uma só carne, mas naquele dia, Deus separa essas duas carnes. E cada um de nós prestará conta daquilo que Deus te confiou. Nabote não negociou. Levítico 25, 14, 15. Por que Deus não permitia esse povo vender terra? Porque Deus já conhecia esse povo. Não pedi para a mídia, mas se vocês puderem preparar um mapa de Israel aí para mim, redondezas, por favor. Sei que eu não pedi, se vocês puderem providenciar. Por que Deus não permitia que esse povo vendesse terra? Irmão, vocês já viram o tamanho de Israel? O pedaço de terra mais caro do mundo, mais desejado do mundo, é Israel. E Deus não permitia que eles vendessem aquela terra. Por quê? Deus já conhecia esse povo. Levítico 25, 15. Que ninguém explore o seu próximo. 25, 23. Também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha, pois vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. Números 36, 7. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de uma tribo para outra, pois os filhos de Israel devem ficar vinculados, cada um à herança da sua tribo, de seus pais. Ezequiel 46, 18. O príncipe não tomará, nem aquele que tem autoridade, tomará a terra do seu próximo. Deus sabia com que povo estava tratando. O príncipe não tomará nada da herança do povo, expulsando-os das suas propriedades, da sua própria propriedade deixará a herança para os seus filhos. Irmão, nós vamos deixar para os nossos filhos aquilo que nós temos. Não é herança dos outros, não. Aí tem alguém construindo uma rica herança no Senhor e você acha que os teus filhos vão herdar daquela herança. Aquilo que você está plantando será a herança dos teus filhos. Esses dias eu precisei falar para alguém, eu não sou boa porque eu quero ser boa. Eu estou dando bondade porque eu quero bondade para minha casa. Eu estou dando misericórdia porque assim eu quero ser medida. A balança que você usar para com o teu próximo será usada para você. Eu não sou boa porque eu sou boa porque eu entendo que na palavra de Deus eu não tenho outra escolha. Então eu entrego misericórdia, desejando também receber para minha casa misericórdia. O reino de Deus tem constituição e tem leis. E quem quebra as leis e constituição do reino, irmãos, recebe cobrança do próprio Deus. Vocês estão vendo só esse pedacinho de terra? Abre agora o mapa, por favor. Abre para mim, Catarina. Já já vai sumir com tudo que está cercando Israel. Por que Deus não permitia esse povo vender essa terra? Propriedade exclusiva de Deus. Um povo chamado, um povo separado, um povo que foi... Nós precisamos voltar os nossos olhos mais uma vez para esta nação. O relógio do mundo, considerado pelos teólogos, é um pedacinho, é um fiapinho de terra. E pastora, como pode todos os noticiários hoje estarem voltados para Israel? Irmãos, porque é o povo escolhido de Deus, é o povo que vive perseguição, sofre perseguição desde o dia que Deus os separou para ser povo dele. A perseguição na nossa vida também tem nome. Somos filhos chamados e escolhidos de Deus. Alguém está vendo Israel aí? Desapareceu. Olha a Rússia. Olha a China, olha o Brasil, olha os Estados Unidos, olha o Canadá. Irmão, me digam, qual é a luta e a guerra para um pedacinho de terra chamado Israel? Pode tirar. Muito obrigado, Catarina. Desaparece no mapa, mas é povo escolhido de Deus. Existe um porquê de todas as perseguições. E o Senhor fala, vocês não têm permissão para vender essa terra, porque a terra é minha e vocês são peregrinos nessa terra. Como nós somos peregrinos nessa terra. Que tanta luta, que tanto desespero para construir. Nós somos peregrinos nessa terra. Eu falo sempre, o que nós vamos viver aqui? 100 anos?
110? Alguém tem algum um membro da família que está com 110 anos de idade? É um desespero por construirmos e construirmos e construirmos em uma terra onde já não existe mais justiça, aonde a justiça já não é mais aplicada. Nós precisamos voltar os nossos olhos, os nossos pés estão na terra, mas a cabeça, a nossa mente tem que estar no céu. Nós precisamos estar enxergando a eternidade. É importante, pai, mãe, você construir? É claro que é. Eu não estou falando, a pastora falou que a gente tem que parar de trabalhar. Irmão, mentira. Mentira, o preguiçoso vai ter com a formiga, vai aprender o caminho do trabalho. Acorda cedo, lute, guerreie. Eu vim falar hoje sobre nós não negociarmos o inegociável. Trabalhe, lute, busque, mas não negocie o inegociável. É tempo de nós clamarmos, é tempo de nós chorarmos. Eu tenho ouvido de muita gente esses dias, pastora, eu estou te achando tão diferente, eu estou te achando, sei lá, eu já ouvi até estranho esses dias. Irmão, tem hora de rir, mas também tem hora de chorar. Eu creio que nós estamos vivendo dias que ou a gente vive a palavra de Deus e chora e clama e ora e entende que nós estamos debaixo de uma guerra, ou daqui a pouquinho o mal vai bater na tua porta e você não vai ter estrutura para guerrear contra ele. 2 Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, mesmo que eu mande o gafanhoto. Versículo 13, que antecede, se o meu povo, é Deus falando, mesmo que eu mande o gafanhoto, mesmo que cessem as chuvas, mesmo que tenha luta, mesmo que tenha guerra, se o meu povo, sabe o que Deus está falando? Mesmo que o mal bata, mesmo que o mal arrombe a porta da casa, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então quer dizer que tem resposta para o Canadá, pastora? Tem. Se o povo de Deus se levantar e orar e se humilhar e buscar a face de Deus, eu creio que tem resposta para o Canadá. Tem mais alguém aqui para crer comigo, irmãos? Irmãos, eu creio num povo que ora, num povo que se posiciona, num povo que chora e verá mudança no nosso país. E verá mudança, irmão, longe de mim ver um filho meu saindo para guerrear em Gaza contra, pasmem, o povo de Deus. Já pensou, Camila? Não. Pastora, para de assistir noticiário. Não, irmão, você precisa começar a assistir mais noticiário. Eu preciso parar, não. É você que precisa, às vezes, muitas vezes, a gente está dentro de uma bolha, não entendendo o que está acontecendo e negociando o que é inegociável. A tua fé é inegociável. Síndrome de Acabe. Não teve coragem de matar Acabe. Não teve coragem de matar Nabote. Mas instigou a mulher. Pastor, porque sabia que ela tinha coragem. Síndrome de Acabe. Eu não vou fazer, mas eu... Irmão, tem gente, o joio foi plantado no meio do trigo. Tem gente que solta uma faísca e sai correndo, mas espera ver pegar fogo. Síndrome de Acabe. Estou te apresentando hoje. Essas pessoas não são videira. É gente que está esperando o mal acontecer. E pasmem, foi Jesus quem disse que seriam plantados no nosso meio. Foi Jesus quem disse. Que fique muito claro, dentro de cada um de nós, eu sou videira e eu não permitirei com que o joio cresça aqui onde eu estou. Quero plantar uma horta na tua terra. Nem parece ser tão ruim assim, parece? Parece? Não. Quero plantar uma horta. Acontece que a videira, para crescer, ela cria raízes. Pode ser que inicialmente 30, 40 centímetros de profundidade sejam o suficiente. Normal. Os primeiros anos, a muda vai só se estabelecendo, conhecendo o terreno, vai criando raízes. Mas com 4 ou 5 anos ela está produzindo frutos. Na casa do primo do Max, Luiz e Gleice, lá em Boston, eles têm uma propriedade linda, cercado com uma floresta linda. E eu vi ali o que eu nunca tinha visto na minha vida. Uma videira cresceu em um ambiente totalmente inadequado.
Pastora Débora já foi lá para o lado de Niagara on the Lake? Já foi? Já viu que coisa linda aqueles vinhedos lá? Coisa mais linda. Mas é um ambiente propício, foi tudo preparado para que eles crescessem. É lindo, é tudo uniforme, é coisa mais linda. Acontece que na casa do primo do Max, pastor, aquela videira, ela viu um ambiente totalmente inadequado para ela, uma floresta. Só que ela não desistiu, porque ela tinha raízes. E, pasmem, as raízes da videira, elas crescem de 1,5 metro a 5 metros de profundidade. E aquela videira tinha profundidade. E os galhos foram crescendo e crescendo e crescendo e foram encontrando uma forma de produzir frutos. Hoje você chega lá, nós não podemos mais nos alimentar dos frutos daquela videira, porque ela cresceu tanto, que só os pássaros chegam lá em cima hoje, Maurício. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Quantos metros mais ou menos, amor? Difícil falar, né? Umas árvores de talvez 30 pés de altura. Uns 30 pés de altura. E você olha lá para cima e os frutos. Fala para o teu irmão, quem quer dar fruto, produz. Quem quer dar fruto, dá fruto. Independente das circunstâncias. Eu tenho ouvido muita gente falar, mas isso, mas aquilo. Pare de dar desculpas. Quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. Quem quer produzir fruto, produz. Pastora, mas ninguém me vê. Irmão, prega onde Deus te plantou. Ah, pastora, mas eu não sei fazer nada, eu só sei fazer bolo. Irmão, você sirva no café da comunhão. Ah, pastora, eu não sei fazer, eu só sei limpar. Entre em contato com a Secretaria-Geral da Igreja. Eu só sei cuidar de criança. Vai para o departamento infantil, mas produza frutos. Pare de dar desculpas e produza frutos. A visão de quem está longe de Deus é torcida. Mas a nossa visão é clara. A visão de quem está em Deus, quem está enxertado em Deus, é clara. Nada pode me impedir de produzir frutos, nada. E ninguém pode me impedir de produzir frutos. Nada, eu vou repetir, nada e ninguém pode me impedir de produzir frutos. Quem está ao meu redor vai comer do que é bom. Quem está ao meu redor vai receber palavra de Deus, vai receber um salmo, vai receber uma adoração, vai chegar triste e vai sair sorrindo. Que ninguém te impeça de produzir frutos. E que os nossos frutos permaneçam. Acabe e chegue em casa. Ó céus, ó vida. Jezabel, pinta para nós uma imagem clara, vívida, de um rei irritado, aborrecido, indignado, fazendo greve de fome. O rei fez birrinha. O rei fez birra. Deus falou que eu não gostei. Acabe não quis me vender. Acabe também falou que eu não gostei. Vou fazer greve de fome. Porque ele que estava acostumado a negociar aquilo que era inegociável, achava que um homem de princípio também ia negociar. Mas aquele homem de princípio falou assim, não te darei aquilo que o meu Deus me deu, aquilo que é herança dos meus pais. Eu estou trazendo isso para um lado espiritual. Eu não negocio a vida de devoção, eu não negocio a devocional, eu não negocio uma oração na hora do café da manhã, na hora do almoço, eu não negocio. Meu ambiente de trabalho é totalmente inadequado, mas eu vou para o banheiro, eu vou para o carro, eu invento qualquer desculpa, porque eu não negocio. Você sabia que tem homens aqui nessa casa que tem Bíblia dentro do carro? Quando ele tem 10 minutos de free time, ele vai para dentro do carro e ele se alimenta da palavra de Deus. E glória a Deus por esses homens que têm uma Bíblia dentro do carro e não negociam. Deus deu força para você trabalhar o dia inteiro. Não negocie aqueles 15 minutos que você tem para dar para ele. Come essa comida. Engole essa comida, irmão, e depois engole um pouco de palavra. Amém? Fala para o teu irmão, engole a comida, mas engula também a palavra. Nós precisamos de palavra. Sem palavra, o povo de Deus perece. Sem conhecimento, o povo de Deus perece. Mas quando a gente se enche da palavra, vai chegar uma hora no teu dia que você vai ser questionado e você não vai ter forças para resistir se não tiver substância, se não tiver palavra. Se alimente da palavra. 1 Pedro 4,10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Todo cristão é chamado para administrar aquilo que Deus deu. Deus te deu alguma coisa, administre bem o que Deus te deu. Porque você naquele grande dia não vai poder falar assim, meu esposo não administrou bem o que o Senhor me deu, Senhor. Isso não existe. O Zeca não vai poder falar, Camila não administrou bem. Podia muito bem
hoje ter escolhido ficar em casa, falar assim, eu vou chorar a morte da minha mãe, mas não negociou o culto, porque sabe onde a mãe está. Tem crente que não negocia, tem crente que não se entrega, tem crente que não desiste, porque entende que não dá para negociar aquilo que Deus nos deu. E não chora, e não choram hoje. Caio estava tocando a bateria hoje, eu estava olhando, eu estava glorificando a Deus. Por quê? Podia ter falado assim, não, minha avó faleceu. Hoje não tem culto para mim, não negociou o culto dele. Disse, eu vou tocar, eu vou adorar, porque eu sei onde a minha avó está. Crente não chora a morte como quem não conhece. Nós sabemos para onde nós vamos, nós sabemos onde os nossos estão. Quem não negocia não precisa temer, eu sei onde eu sei onde os meus estão, eu sei para onde eu vou. Por isso eu não negocio, não vou negociar o caminho de eternidade por nada, por nada. Nabote bradou. Aqui tem profundidade, aqui não é horta não. Horta 30, 40 centímetros de profundidade. Vinha não. Aqui tem muita raiz. A raiz foi se aprofundando e aprofundando e aprofundando, buscando água. Buscando sobreviver. Buscando vida, água é vida. Não negocie. Apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos a Cristo Jesus, o Senhor. Sabe o que ele estava falando? Debaixo de tanta perseguição, apedrejamento, terríveis calúnias, terrível perseguição, era víbora picando, era gente perseguindo, era escribas e fariseus apedrejando, e Paulo falava, eu não prego as minhas ideias, eu não prego os meus pensamentos, eu não prego aquilo que eu penso, eu prego aquilo que eu sei. Nós estamos pregando a Cristo. Sabe o que ele estava falando? Eu não negocio, apesar de eu estar correndo risco de vida. Foi isso que Nabote também falou. Eu não negocio, apesar de eu estar correndo risco de vida. 1 Coríntios 4:1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Paulo está falando sobre a nossa responsabilidade de administrar bem os mistérios de Deus. Às vezes, irmãos, nem a gente conhece o mistério de Deus, mas eu vou buscando administrar da maneira que eu posso. Tem dias, Flávia, que eu olho para a minha semana e eu falo, eu não sei como eu vou administrar essa semana, é mistério de Deus, vou administrar. E Deus dá graça e no final dá tudo certo, irmã Cida. Vai administrando, pastor, eu não estou entendendo nada, vai administrando. Faz igual a Tânia, 6º ano, não estou entendendo nada, Senhor, vou administrando. 5º, 4º, 6º ano. No 7º ano, Deus fala, filha, as raízes desceram, as raízes se aprofundaram, vocês permaneceram, chegou a hora. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Vai aprofundando a raiz, porque tem hora que você não vai entender nada. Obrigada, Caio. Vem cultuar. Você já estava aí, já? Eu estava apontando, você estava aí? E tu não fez barulho, homem? Que essas raízes se aprofundem. O diabo vai falar assim, não estou entendendo nada. Ele tinha tudo para estar desesperado, deprimido. Só trabalhou um dia essa semana. Esse homem tinha tudo para estar desesperado. O homem está lá cantando, está lá adorando o Senhor. Hoje não tem trabalho, mas hoje eu vou tirar o dia para ti, Senhor. As minhas 8 horas que eu ia estar lá botando lá fora, eu vou estar aqui de... Ô, irmão, por homens que se levantem para falar isso. Hoje não tem trabalho, pois hoje eu vou entregar as minhas 8 horas ao meu Deus. Eu vou ouvir uma pregação, eu vou me alimentar da palavra, eu vou orar pela minha casa, eu vou orar de quarto em quarto. Eu vou orar hoje no travesseiro dos meus filhos. Hoje eu vou orar pela filha que eu vou receber, que vai casar com o meu menino. Irmão, porque eu oro por essa menina do jeito que vocês não estão entendendo. Eu me antecipo. Tem um armário lá em casa cheio de roupa de menininha, porque eu sei que Deus vai me dar uma neta. E eu abro lá aquele armário de vez em quando, eu começo a profetizar que essa menina vai alcançar as nações. Se antecipe. Se antecipe. Se antecipe. Sabe por quê? Porque o coração dos nossos filhos é de quem chegar primeiro. Que você chegue primeiro, pai, que você chegue primeiro, mãe, que você não desista, apesar de não estar entendendo nada. A história está tão feia, não estou entendendo nada. Mesmo sem entender nada, se antecipe. Sabe o que Jesus fala acerca dos dias que a gente não está entendendo nada e parece que está demorando e parece que não tem nada acontecendo? Jesus fala na parábola do servo vigilante. Estejam preparados como um corpo cingido e lamparinas acesas.
Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de se cingir e ele dará lugar a eles à mesa. Aproximando-se, pasmem, amados, quem? Jesus os servirá. Quem vai te servir a ceia naquele grande dia é o próprio Jesus. Aqueles que estiverem vigilantes, aqueles que não abrirem mão, aqueles que não negociarem, serão servidos pelo próprio Jesus. É isso que nos aguarda, igreja. Então Pedro perguntou ao Senhor, esta parábola é só para nós ou é para todos? E o Senhor respondeu, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixar encarregado dos seus demais servos na casa, para lhes dar sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Fazendo o que, me pergunte? Trabalhando, vigiando, não negociando aquilo que é inegociável. Bem-aventurados, felizes é você, homem de Deus, mulher de Deus, que não negocia, apesar das circunstâncias. Pastora, está difícil. Irmão, eu sei que está difícil para todo mundo. Mas a gente não negocia. A gente não negocia, Tabata. A gente segue, a gente não para, a gente não olha nem para a direita nem para a esquerda, muito menos para trás, a gente olha firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A única forma de você não parar é olhando para Ele. A única forma de você não desistir é olhando para Ele. E o apóstolo Paulo vai explicar como ele teve condição de sobreviver tantos ataques. Ele vai dizer, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele está falando, sabe o que garante a trajetória? É você saber que você tem um tesouro dentro desse vaso de barro. E esse tesouro, pastor, é inegociável. Esse tesouro é inegociável. Quem tem carro aqui sabe o quão importante é você ter um seguro no teu carro. O que eu acho interessante no seguro de carro? O seguro de carro, ele não protege só você que está dirigindo esse carro. Também protege a pessoa que possivelmente pode colidir contra você. Seguro de carro, irmãos, para mim, ao meu ver, é muito mais sobre do que às vezes propriamente nós. Porque nós não sabemos o que pode acontecer quando a gente entra no carro e sai. Glória a Deus por Deus que nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Porque se por um momento nossos olhos espirituais pudessem ser abertos, você enxergar o tamanho da guerra para se apoderar da tua vida. Spurgeon diz, você é tão precioso, que existe uma guerra do céu e do inferno para adquirir você. Tal é a preciosidade da sua vida. E o apóstolo Paulo não pinta uma história, uma trajetória de mar de rosas. Não, ele não escondeu os golpes da caminhada. Mas ele diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Paulo não estava escondendo a sua fragilidade, os seus dias de desespero. Ele diz ainda no versículo 8, porque não queremos, irmãos, que vocês ignorem as tribulações que nos sobreveio na Ásia, porque nós fomos sobremaneira agravados, mais do que nós podíamos suportar, de modo tal que da vida nos desesperamos. Porque tem dia, igreja, que é um desespero mesmo. Tem dia que a gente não sabe mais o que fazer, tem dia que a gente não sabe para onde olhar, tem dia que a gente não sabe mais o que vai ser do amanhã, mas o Senhor te trouxe aqui hoje para você ouvir da parte dele. Só se preocupe em aprofundar essas raízes. Só se preocupe em aprofundar essas raízes, porque de você e da tua casa cuido eu. Se preocupe em aprofundar as suas... Não estou entendendo nada, pastora. Tenho chorado tanto, tenho sofrido tanto. O Senhor está falando para você nessa manhã. Se preocupe em aprofundar as suas... Pastora, mas tem tanto joio ao meu redor. Se preocupe em aprofundar as suas raízes. Vai chegar a hora que quem dá fruto será recompensado por Deus. E quem não dá fruto, pastora, será arrancado pelo próprio Deus. E a palavra vai falar o que vai acontecer com essas pessoas. Eles serão cortados e serão lançados no fogo. Mas não é você e não sou eu que vai arrancar o joio do meio do trigo. Eu nunca ousarei a tocar em ninguém. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que quem vai fazer isso nos últimos tempos são os anjos de Deus.
Logo, você se preocupe em dar frutos. Paulo, com todas essas lutas, ele apresenta um paradoxo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos. Eu fico admirado, muitas vezes Paulo está falando abismado, mas não desanimado. Perseguidos, mas não desamparados. João 14:18. Ele não nos deixou órfãos. No dia que você estiver abatido, começa a falar assim: Senhor, eu sei que eu não sou um órfão. Sei que eu sou um filho, eu sei que eu sou uma filha. Olha para mim, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Essas lutas estão me abatendo. Pai, a perseguição está me abatendo. Senhor, eu estou indo arrastada, mas eu estou indo, não me deixa fraquejar, não me deixa perecer. Irmãos, Paulo não está fingindo ser o que ele não era. Filhos, busquem ajuda com os pais de vocês. Pai, eu estou sofrendo porque eu um dia abri a pornografia, agora eu não estou conseguindo ficar mais sem essa pornografia. Filhos, busquem ajuda com os seus pais. Esposos, sejam verdadeiros, tira essa máscara, fala: esposa, eu estou sofrendo assédio no trabalho e pior, a da minha patroa, me ajuda em oração, eu já não sei mais o que fazer. Ela vai orar contigo. Seja verdadeira. Esposa, tenha maturidade para o dia que ele for se abrir com você. Esposa, tenha liberdade para falar para o teu marido aquilo que está te afligindo. Fala para ele: marido, tem coisas que eu só posso ouvir de você. Já tem semanas, já tem meses que você não fala um eu te amo, que você não fala que eu tô bonita, que eu me arrumo toda esperando você falar alguma coisa, você não fala nada. Abre para ele, fala para ele. Conte a sua vulnerabilidade para ele. Resistir ao diabo e ele. Não fique esperando que alguém do outro lado da tela mande uma mensagem para você. Não. Resistir ao diabo e ele. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Paulo não pintou ser o que ele não era. Ele mostrou a sua vulnerabilidade. Irmãos, eu estou deixando aqui um recado para vocês, viu, homens? Mulher precisa ouvir. Mulher precisa ouvir. Esposas, um recado para vocês hoje. Ele precisa ser honrado. Se você começar a desrespeitá-lo, esse homem vai buscar, infelizmente, quem o respeite. Respeite. O diabo está ao derredor, irmãos, está ao derredor. Ele está querendo só uma brechinha. Não brinque com fogo. José, nós estamos em ano profético de José. José não falou assim para a mulher de Potifar: Dona Patifa, a senhora tem certeza que não tem ninguém em casa? Não. Ele saiu correndo, ficou um pedaço de roupa, pastor, mas ele saiu correndo, porque ele entendeu que ele não podia brincar com fogo. Ele não negociou o que era inegociável. Nós não podemos negociar o inegociável. Você sabe que teve uma única vez, que um homem veio com uma fala inadequada para mim. Irmãos, eu fui tão dura, que ele não teve coragem de ficar na igreja, só que ele inventou uma desculpa para a mulher dele, ele saiu da igreja. Eu falei: vai com Jesus, filisteu. Não ficou, irmão, não ficou, porque você não pode brincar com fogo. Não brinque com fogo. Não brinque com fogo. Aqui é sério. Aqui é sério. Aqui é sério. Tem dia de prestação de conta. Tem dia de prestação de conta, irmãos. E Jesus falou: você não sabe nem o dia e nem a hora. Você não sabe o dia e nem a hora. Vigie. Guarde sua vinha. Cuide da vinha e não negocie a sua vinha. Fé passiva não é fé. Tiago 2:26 diz: porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Você precisa ter o que mostrar. Nós não fomos salvos por nossas obras, mas fomos salvos para boas obras. Não sei fazer nada, pastora. Mentira, você sabe sim fazer alguma coisa. Todos nós sabemos fazer alguma coisa. E todos nós podemos usar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Todos nós podemos fazer crescer aquilo que Ele colocou em nossas mãos. E cada um de nós chamados para cumprir um determinado propósito. Se alguém ao teu lado estiver morrendo de fome, você precisa começar a se questionar: onde estão os meus frutos? Você precisa se questionar: onde estão os meus frutos? Cadê que eu não estou alimentando as pessoas ao meu redor? Provérbios 4:13, e eu já estou terminando. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Eu vou repetir. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda,
porque ela é a tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, passes longe do caminho do mal, desvia-te dele e passa ao largo, pois não dormem aqueles que fazem o mal. Foge deles, porque o sono deles faz eles tropeçarem, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Jesus está falando na parábola do joio e do trigo, exatamente isso. Eles não dormem. Que hora que eles plantam, pastor? Enquanto você está descansando. Quando nós estamos dormindo, o irmão está plantando joio. O inferno está plantando joio. Por que eu te falo que a tua preocupação tem que ser em aprofundar as tuas raízes? Porque Deus vai cobrar fruto. E naquele dia o joio vai ser arrancado e vai ser lançado no fogo. Mas você e a tua casa. Mas você e a tua casa. Mas você e a tua casa. Eu finalizo. Provérbios 4,18, é como a vereda do justo, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tentaram tocar na vinha de Nabote, mas ele disse, eu não negocio. Eu não negocio aquilo que me levou anos para construir. Eu não negocio as minhas raízes, eu não negocio aquilo que é inegociável. Tentaram roubar a vinha de José, é ano profético de José, mas ele correu, ele fugiu do mal, resistia ao diabo e ele fugirá de vós. E ele fugiu. E porque ele fugiu, ele preferiu ir para a cadeia, ele preferiu ser preso injustamente, ele preferiu ser acusado injustamente do que se entregar na vereda do ímpio. A vereda do ímpio, irmãos, o caminho do adultério é caminho de morte. Provérbios 17. A mulher adúltera, ela é cova profunda de morte. E nós precisamos vigiar. O santo, ele foge até da aparência do mal. Já está aparentando ser mal, irmão? Eu vou fugir até da aparência do mal. Nada e ninguém pode nos impedir de frutificar. Quem quer dar fruto, irmão, vai dar fruto. Eu vou ver se a Gleice me manda mais tarde esse vídeo. Gostaria de mostrar para você. Vou colocar no grupo da igreja. Quem quer dar fruto, cresce. Deixa eu falar de um fruto aqui hoje. Quem quer dar fruto, dá fruto, produz fruto. Quem levou a Tânia, a mãe da Maiara, para a igreja foi a Esmeralda. Faz assim, Esmeralda. Está aqui. Porque quem quer dar fruto, produz fruto. Vocês estão entendendo que nada e ninguém pode nos impedir de produzir frutos? O problema é que a gente quer achar que a gente só pode produzir fruto, às vezes servindo dentro da igreja, com o microfone na mão, fazendo alguma coisa aqui dentro. Irmãos, os nossos frutos estão para o mundo. Você pode se colocar de pé? Nós podemos produzir frutos em todos os lugares onde o Senhor nos plantar. Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Aquilo que está ocupando a tua mente, cadê louvor? Cadê louvor? Adora. Aquilo que está ocupando a tua mente, aquilo que vai guiar a tua vida, vai direcionar a tua vida. Aquilo que ocupa o teu coração precisa ser a palavra de Deus. Eu quero orar nessa manhã por pessoas que estão falando dentro de si mesmo. Pai, eu não sei como produzir frutos. Eu não sei o que mais eu posso fazer. Quero orar por pessoas que hoje vão sair daqui iluminadas. O céu vai te dar uma direção. O céu vai te mostrar as formas e onde você vai produzir os teus frutos. Quero orar por pessoas hoje que estão determinadas a chegar a esse último período do ano, dizendo: tudo aquilo que eu não produzi durante esse ano inteiro, eu quero produzir agora. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Quem faz mudar a nossa sorte é Deus. Quem muda as circunstâncias da tua casa é Deus. Quando o tempo de Deus chega, não há quem possa impedir o agir de Deus. Quando as raízes se aprofundaram, quando as raízes encontraram um solo, quando elas foram buscar água, não há quem possa impedir o agir de Deus. Menos preocupações com as coisas dessa vida e mais preocupação em crescer as suas raízes. À medida que elas se aprofundarem, você vai ver que Deus vai começar a agir por você. Deus vai começar a fazer por tua casa. Deus vai começar a trabalhar pelos teus. Aprofunde as tuas raízes.
Apresente os seus frutos, apresente as suas mãos hoje ao Senhor e diga: Pai, eis aqui as minhas mãos, eu preciso produzir frutos, eu preciso ser o marido que o Senhor deseja que eu seja, eu preciso ser a esposa que o Senhor deseja que eu seja. A segunda oração que eu quero fazer é por pessoas que nunca declararam Jesus como Senhor e Salvador. Se tem alguém aqui nessa casa hoje que nunca declarou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, eu quero te convidar para vir aqui à frente. E você pode falar assim: mas eu posso fazer isso onde eu estou, pastora. A Bíblia te pede para fazer uma confissão de fé. E Jesus fala: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos, diante do meu Deus. Por que nós te convidamos para vir aqui à frente? Porque exige de nós um posicionamento. É uma fé sem obras, é uma fé passiva. E muitas vezes essa fé passiva está te levando a uma vida de engano. Uma fé passiva está te fazendo enxergar uma horta como uma vinha. 30, 40 centímetros de profundidade, qualquer vento te leva. Eu vim pregar para pessoas hoje que entendem que se aprofundarão em Deus e nada, irmão, vai vir vento, vem ventania, vem de todos os lados luta, mas você vai estar firmado. Você vai estar firmado, com uma visão clara, dizendo: eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para guardar tudo aquilo que eu depositei nas mãos do meu Deus. Eu profetizo que esse ano será, ainda esse ano, será ano de muitos frutos na tua vida e na tua casa. Muitos frutos na tua vida e na tua casa. Muitos frutos, é ano de José. É ano de nós aprofundarmos as nossas raízes, crescermos e estendermos os nossos ramos, os nossos braços por cima daquilo que parece que é um empecilho. A floresta parecia ser um empecilho, mas aquela videira cresceu, usou aquilo que parecia ser empecilho para crescer. Que você possa usar aquilo que parece ser empecilho para você crescer. Que Deus te dê forças, estratégias e graça para usar aquilo que parecia ser empecilho. Dentro de você está aquele que te dá autorização para falar assim: Senhor, acalma essa tempestade. Acalma essa tempestade. Dentro de você está aquele que te dá graça para falar: calma, Senhor, essa tempestade. Mas quem está longe de Deus, irmãos, ele olha para a tempestade e fala: eu não sei de onde está vindo essa tempestade. Plantou o vento, aí chegou a tempestade, ele fala: eu não sei de onde está vindo essa tempestade. Não, nós somos os esclarecidos, que quando tem tempestade que a gente sabe que é para glorificar a Deus, você vai se levantar e vai começar a orar: Senhor, acalma essa tempestade. Quem está longe de Deus sempre vai conseguir culpar o outro. Quem está longe de Deus sempre vai conseguir falar assim: olha, Senhor, eu sou a vítima nessa situação. Mas Deus te trouxe hoje aqui para te falar assim: não. Hoje você sai de um lugar de vítima, você sai para um lugar de filho, de filha. Aquele que ora e aquele que determina no seu coração: eu vou me levantar, eu vou aprofundar as minhas raízes, e Deus fará acalmar essa tempestade. Igreja de olhos fechados. Se tem alguém para receber Jesus como Senhor e Salvador, venha. Se tem alguém para ser fortalecido na sua fé e receber uma oração que vai te habilitar, é uma confissão de fé diante de Deus: Pai, eu estou aqui para te entregar as minhas mãos e para te pedir, me ajuda a produzir os frutos que eu nunca em toda a minha vida produzi. Eu quero produzir para os meus, eu quero produzir na minha casa, eu quero produzir no meu ambiente de trabalho, eu quero produzir, Pai. Tem uma cidade inteira para ser alcançada, igreja. A minha oração é para que você saia daqui dizendo: eu vou me responsabilizar pelas pessoas ao meu redor. Amém? Pai, nós estamos aqui nessa manhã, ministramos a Tua palavra. É a Tua palavra, Senhor, não é palavra de homem. Não é um pedido humano, Senhor, é uma ordem da Tua parte. Produzam e que os frutos de vocês permaneçam. Nos ajuda, Espírito Santo da verdade, a nós produzirmos frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de enxergarmos, Senhor, que se tem faltado ao nosso redor, se tem faltado graça, se tem faltado favor, se tem faltado o poder de Deus, ninguém mais é para ser cobrado sobre isso a não ser nós mesmos. Do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Pai,
Que caia todo comichão de ouvido, que caiam todas as vendas dos olhos hoje, mas que o teu povo saia daqui para enxergar que nós não temos outra opção de vida senão produzirmos frutos. Que nós saiamos daqui para enxergar que nós temos uma responsabilidade com essa cidade, uma responsabilidade com os nossos filhos, uma responsabilidade com a escola onde eles estão plantados, uma responsabilidade com a nossa sociedade, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Que saia toda letargia, que saia toda frieza espiritual, mas que haja uma determinação interna dentro de cada um de nós para crescermos em Ti e alimentarmos todos aqueles ao nosso redor com a palavra que restaura. Assim nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diz...